Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa caravana do Evangelho. E a gente fala que é caravana mesmo, porque temos vários corações aqui e muitos outros que podem chegar, e aqueles também que vão nos acompanhar pelo canal do YouTube, do Facebook, do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade de nós externarmos aqui as nossas reflexões acerca do tema aqui do Evangelho. Nós fazemos o Evangelho de forma sequencial, para que todos nós aqui e quem vai nos acompanhar, para que possamos ter o melhor entendimento do tema e como Allan Kardec arrumou aqui para nós. E para nós começarmos o Evangelho de hoje, não esqueçam de colocar as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso Evangelho. E Gerson, você trouxe uma leitura inicial para nós? Trouxe. Vou pegar uma leitura aleatória aqui do livro Novas Mensagens, da Espírito Sheila. Chama Confiança. Apoia-te na fé em Deus e segue adiante. No mundo ou no além, cada problema tem a justa solução. A confiança no Pai, porém, é fator que nos fortalece, a fim de vencermos as provas e conquistarmos a paz. O desânimo não resolve. A revolta agrava ainda mais as situações difíceis. Procura, no amor e na compreensão, as fontes inspiradoras que te ajudarão a vencer as provas de agora. Quando estados de alma negativos te ameaçarem o equilíbrio, recorda os luminares da humanidade, que, entre dores e obstáculos, venceram o mundo com a fé em Deus e o coração fortalecido no irrestrito amor. Lindo. Obrigada, Gerson. Suzelei, você pode fazer a prece inicial para nós, Suzelei? Sim, boa noite a todos, né? Após essa leitura, essa mensagem tão linda, vamos agora relaxando nosso corpo físico, nos acalmando, vamos serenando nossa mente, acalmando nossos pensamentos, deixando lá fora todas as preocupações. E vamos nos elevando até o nosso anjo de guarda, nosso amigo de sempre. Vamos nos elevando até a espiritualidade amiga das 24 horas. Vamos agradecendo e cumprimentando os mentores responsáveis pela nossa caravana. E todos juntos, vamos nos elevando mais ainda, chegando até o nosso anjo Ismael, o anjo protetor do Brasil, no nosso país onde vivemos. Ele nos abençoa, nos recebe com tanto carinho e nos leva até nossa mãezinha em seu manto de luz, de amor, ela que conhece nossos segredos mais íntimos. Ela nos acolhe e nos prepara e nos leva até Jesus, o Mestre amado. Jesus,
Ajoelhados espiritualmente, pedimos, sê conosco agora e sempre. Viemos agradecer pelo seu evangelho, por tudo aquilo que já aprendemos, sabendo ainda que temos muito ainda a aprender, mas aquilo que aprendemos, que possamos usar em nós mesmos e ao nosso próximo, uma ajuda mútua. E Jesus agora nos leva até Deus, o Pai, o Criador. Diante de Deus, ajoelhados espiritualmente, vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, oportunidade dessa reencarnação e de tantas outras que já tivemos. E vamos dizendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria Santíssima. E vamos agora seguindo nossos estudos. Amém. Obrigada, Suzeli. Carlos, você pode fazer a leitura para a gente? Você abre seu microfone, por favor? Acho que travou, não? Travou, mas escutamos até o final. Assim, eu vi que travou. É. 11, 12, 13, né? Isso. Capítulo 10. Capítulo 10. Bem-aventurados misericordiosos. Vamos fazer o item do 11. Não julgueis para não serem julgados aqueles que estiverem em pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis, pois, para não serem julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com a medides vos medirão também a vós. Mateus 7, 1.2. Posso ir indo, né? Sim? Então vamos passar para o 12, item 12. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério. E a puseram no meio e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora apanhada em adultério. E Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, os judeus, tentando-o, para o poderem acusar Jesus. Porém, abaixando-se a escrever com o dedo na terra. E com eles perseveram em fazer-lhes perguntas. Ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E tornando a baixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. João, né? 8, 3, 1. Vamos passar agora para o 13. Sim. Posso? Então vamos lá. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Disse Jesus:
esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dele não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nós julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que não desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos que a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e tornar-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem. E porque sem ele o mal jamais será reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso do seu semelhante. Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio. Não julgueis para não ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso e o fez em termos enérgicos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Torna-se culpável daquilo que se condena nos outros, é abdicar dessa autoridade e, mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito da repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta, evidentemente, das palavras de Jesus. Ok. Obrigada, Carlos. Essa passagem aqui, esses itens, não julguem para não serem julgados. Então, é um texto, uma passagem, as passagens bíblicas que tem aqui. Então, há mais de 2000 anos, esse fato aconteceu. No meio de um povo e que recebeu ali a primeira grande revelação divina, que são os 10 mandamentos, recebidos por Moisés, mais ou menos aí 1.300 anos antes, e onde um deles é não matarás. E olha o fato que aconteceu. Então, quando está em Mateus aqui, o capítulo 7, os itens aqui 1 e 2, na Bíblia, essa parte está quando realmente Jesus, ele está ensinando, né? Ele ensina sobre julgar o próximo. Então, Jesus, ele nos ensina com essa passagem que nós devemos examinar as nossas motivações, a nossa conduta, ao invés da gente julgar o próximo. Porque Jesus faz a gente refletir que as características que nos aborrecem e que estão nos outros são frequentemente aquela que nós mesmos temos. Então, Jesus nos aponta isso, e que os maus hábitos, os comportamentos que a maioria de nós quer mudar no outro, aquela mania, né, de querer mudar o outro, então, ele leva a gente a refletir que isso de querer mudar o outro é querer mudar aquilo que está em nós mesmos. Então, Jesus aqui, ele nos convida a uma reflexão, de olhar para nós mesmos, antes de ressaltar o erro do outro, antes de criticar ali e apontar o número de defeitos dos outros.
Porque é mais fácil apontar o número de defeito dos outros, enquanto a gente procura desculpas para os nossos próprios defeitos. Então, e aqui no 12, que está em João, você não quer fechar? Que está em João, no capítulo 8, que é essa passagem, é quando Jesus, ele perdoa a mulher adúltera. E aqui tem o texto, a história aí que o Carlos leu para nós, que é da mulher adúltera. E nessa história, o que acontecia ali? Ali, aqueles líderes judeus, eles já haviam negligenciado a lei, porque eles prenderam somente a mulher adúltera, enquanto que a lei, ela determinava o quê? Que os dois envolvidos, porque o adultério teve o homem e a mulher ali. Então, que levassem os dois, a lei determinava que os dois envolvidos no adultério fossem apedrejados. E os líderes, ali eles estavam, na verdade, usando uma cilada para Jesus. E é claro, né, gente, que Jesus sabia que aquilo ali era uma pegadinha também, que eles queriam testar Jesus. Então, se Jesus dissesse que a mulher não deveria ser apedrejada, eles acusariam Jesus o quê? De violar a lei de Moisés. E se incentivasse eles a aplicar a lei, né, aplicar a pena, né, eles poderiam se queixar para os romanos, porque eles tinham que se reportar ali aos romanos, eles teriam que falar e seriam, não, porque naquela época não era permitido que os judeus efetuassem essas execuções. Então, como que eles iam reportar isso aos romanos? Então, a afirmação de Jesus, né, que aquele dentre vós que está sem pecado seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. Então, Jesus aqui, ele vem aqui com essa pena legal de apedrejamento, ele confirma a pena do apedrejamento, mas não poderia ser acusado por estar contra a lei. Então, ele fazendo isso, ele não estava falando não para aquela lei do Moisés, ele não estava sendo contrário. Ele apenas ali fez uma afirmação. Tá, ok. Né? Então, atire a primeira pedra aquele que está sem nenhum pecado. E aí, o que aconteceu? Né? Então, aí, todos ali, principalmente os líderes ali, já foram saindo ali de fininho. E ali tinha, naquele momento, os homens ali de várias idades. Tinha desde idosos aos jovens, né? Então, eles foram saindo. Por quê? Porque Jesus levou essa reflexão para eles. E não adianta, gente. A lei de Deus, ela está na nossa consciência. Ela está na nossa consciência. Então, querendo ou não, o Espírito, ele sabe ali as mazelas que comete. Então, Jesus, ele não condenou a mulher adúltera, mas também ele não ignorou o fato. E também ele não foi complacente com aquela situação em relação à mulher, né? Com aquele pecado. O que Jesus falou para ela, né? Para que ela abandonasse a prática. Vás e não peques mais. Né? Então, aqui, Jesus, ele faz a gente refletir porque todos nós somos passíveis dos erros, dos equívocos. Mas Jesus aqui faz a gente refletir para aquele arrependimento de coração, porque através do arrependimento de coração, aí vai demonstrando o início da nossa própria transformação, da nossa própria mudança. E diante desse texto, aí se pergunta, mas então, não pode criticar o que está errado?
né? A gente pode se perguntar. Pode sim. Tanto que Allan Kardec, aqui no texto, ele fala, ele esclarece que há dois motivos, né? Que o primeiro aqui é reprimir o mal, né? Porque reprimindo o mal, que é até um dever do cidadão, mas quando vai resultar no bem, é nessa intenção, é sim, porque nisso a gente vai contribuindo com o bem para toda a humanidade. Agora, o segundo, que é descreditar a pessoa que praticou os atos, né, criticá-la, aí isso decorre de uma maldade do ser, uma maledicência. Então, a gente observar essa crítica desse apontamento. Esse apontamento é para o quê? E Jesus, ele ensina aqui que a autoridade para censurar o outro, censurar um ato, é na razão direta da autoridade o quê? Moral. É autoridade moral, não é a autoridade física, né, de quem está lá comandando alguma coisa. É a autoridade moral daquele que censura. Tá? Mas, Suzeli, eu vi que você abriu seu microfone, pode falar. Quando vocês não abrem, eu vou falando. Me chamou muita atenção o texto, principalmente aqui no finalzinho, né? Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Então, o que eu entendi nesse todo? Que, em vez de julgarmos, né, o outro, é preciso que nós darmos o exemplo. E como vamos dar esse exemplo? Né? Na nossa reforma íntima, no nosso progresso, na nossa evolução. Então, vamos evoluindo e isso vai servindo de exemplos àqueles que estão ao nosso redor. Então, em vez de ficar apontando os dedos, né, e julgando, vamos dar o exemplo. É claro que é fácil falar, temos 1000 defeitos, né? Mas para isso fazemos a reforma íntima, né? Então, que possamos usar como Jesus fazia, dos exemplos. Jesus mostrava a verdade através dos próprios exemplos. Então, eu acho que isso coloca o texto todo aqui, né? Nessas palavras do julgamento, né? Jamais julgar, e sim dar o exemplo. Verdade. Obrigada, Suzeli. Luiz Carlos, você abriu seu microfone, pode falar. Nessa passagem aqui é interessante, porque quando você lê que para tirar a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, o que isso quer dizer? Olhar-se no espelho, ver como que você é, primeiramente. Então, se você não se auto-enxergar, como que você pode enxergar no próximo? E aquilo que você vê pelos olhos, você só vê o mundo exterior. Então, você não tem a capacidade de julgar o que a pessoa passou pelo fato. Inclusive, em outras passagens que Jesus comentou, porque os próprios discípulos também ficaram em dúvida sobre isso, por ele perdoar uma prostituta, aí no caso, né? Que estava fazendo. E ele teve que explicar também aos discípulos toda essa passagem, que você vai condenar alguém e você, como é que está a sua própria questão? Então, se você não se olhar para você, você não tem autoridade para falar dos outros. E todo julgamento que fazemos de nós mesmos, sempre nós carregamos de alguma desculpa. Então, nós mesmos não nos condenamos, nós apenas reconhecemos a nossa falha, enquanto que nos outros a gente quer corrigir.
E aí eu fico mais também com o Emmanuel, que ele fala, se nós mantivermos um pensamento de crítica aos outros, automaticamente a negatividade vai nos envolver, e aí a gente só vê negatividade. E aí fica mais difícil para nós mesmos caminharmos também para a evolução. Obrigado. Obrigada, Luiz. É isso mesmo, o espelho é uma ótima reflexão para realmente a gente fazer esse autoconhecimento em nós mesmos, né? Se autoconhecer. Então, como mais ninguém abriu o microfone, então vamos fazer as nossas vibrações finais. E lembrando que quando nós fazemos as nossas vibrações, é um ato de amor, é um ato de caridade. A espiritualidade amiga, ela pega todas essas nossas vibrações e leva como remédio para todos aqueles que necessitam. Então, que possamos nós levar as melhores vibrações de amor, de paz, de luz para todo o universo, para o planeta Terra, para o nosso Brasil, levar vibrações de paz para aqueles locais que se encontram em guerra, e que possamos levar vibrações de paz, de luz, de amor, de cura, de refazimento, para todos aqueles enfermos do corpo físico, da alma, por todos que passam por estados de depressão, de ansiedade, perturbações mentais. Levamos essas vibrações a toda a humanidade sofredora. E que possamos nós, agora, com muito agradecimento no coração, receber Jesus, abençoando cada cômodo de nosso lar, onde Ele vai passando, abençoando a todos que residem conosco, incluindo todas as formas de plantinhas, todos os animais, e onde Jesus abençoa a nossa água, aquela que vamos tomar, aquela que vamos nos banhar, fazer os nossos alimentos e ofertar aos nossos familiares. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada pelo seu amor, pela sua luz, e que tenhamos todos uma excelente semana. E até o próximo Evangelho, com fé em Deus. Gratidão a todos.